O governo Temer, que está sendo investigado por diversos processos de corrupção, contra-ataca e ataca a Polícia Federal, reduzindo a verba aí que é destinada à operação, por exemplo, à Operação Lava Jato, e com isso reduzindo a quase a metade o corpo técnico, o corpo de ação aí que investigava na questão da Lava Jato. Com isso, a operação fica ameaçada porque a cada dia que passa surgem mais corruptos, só que agora o pessoal da Lava Jato vai ter que contar com menos recursos. E com isso, meus amigos, o Brasil se torna um melhor cenário, acho que não tem filme melhor do que isso, que é a briga entre os bons e os maus, né? Sendo que os maus também estão infiltrados no meio dos bons e os bons não estão necessariamente infiltrados aí no meio dos maus. Sejam bem-vindos então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. Justamente agora, quando o pessoal da JBS entregou aí o governo Temer, e a grande mídia meio que se dividiu, uma parte está absorvendo o Temer com medo do Lula virar presidente e para isso engolindo, mesmo que os maiores processos de corrupção eles estão dispostos a engolir do Temer só para evitar que o Lula vire presidente, porque tem medo que comunista come criancinha, aquele processo todo, do Brasil virar Venezuela, aquele negócio todo. E com isso, admite-se corrupção para todo lado, enquanto isso o Temer ganha força para reduzir a verba da Polícia Federal e reduzir a força da Lava Jato. A notícia foi publicada aqui pela revista Veja no dia 21 de maio de 2017, conforme vocês estão vendo aqui, e diz o seguinte: governo Temer reduz verba da Polícia Federal e equipe da Lava Jato, diz jornal. Sob tema, a Polícia Federal conta com 44% a menos de recursos e vê número de delegados dedicados exclusivamente à operação a ser reduzido pela metade. Em 2017, a Polícia Federal viu serem reduzidos seu orçamento previsto para a quantidade de delegados dedicados exclusivamente à investigação contra os desvios na Petrobras. Segundo o blog do jornalista Fausto Macedo, publicado aqui pelo Estado de São Paulo, a verba caiu 44% durante o governo do presidente Michel Temer, iniciado em maio de 2016. É assim, o cara está um ano no governo, a primeira providência que ele fez foi reduzir a verba. Inclusive, a gente aqui no canal Notícias Comentários, a gente tinha avisado, né? O pessoal dizia assim, primeiro a gente tira a Dilma e depois a gente toma lá no escambau, porque vai tirar o Temer agora como? Se ele é o patrão da Polícia Federal. Entendeu? Como é que coloca o lobo para tomar conta do galinheiro? Foi isso que aconteceu. E teve gente, e tem gente ainda que até hoje defende esse discurso, só que agora estão cada vez com mais vergonha de ter afirmado que primeiro tira Dilma e depois... Bom, a gente já dizia nos vídeos anteriores que a Polícia Federal só tinha a força que tinha justamente por causa dos governos do PT. E aqui eu não estou defendendo ninguém não estou defendendo o governo de PT nem de ninguém não. Eu estou repetindo a fala do procurador da Lava Jato, esse procurador aqui, que disse, ele mesmo falou, vocês podem ver no vídeo, vou deixar o link, governos anteriores controlavam instituições de investigação, diz procurador, o nome dele está aqui, ó, Carlos Fernando dos Santos Lima, é o procurador da Lava Jato, integrante da Força Tarefa da Lava Jato. Ele mesmo falou que os governos anteriores controlavam instituições de investigação. Até o governo do Fernando Henrique, a Polícia Federal, por exemplo, aqui em 12 anos do PT no Planalto, a Polícia Federal fez 2.226 operações, contra 48 operações somente de 8 anos do governo do Fernando Henrique. Fora os anteriores também não fizeram muito mais do que isso. A Polícia Federal tinha um chefe, ela figurava ali, mas não tinha força de fazer nada. Então foi no governo do PT que a Polícia Federal de fato ganhou força. A notícia também confirmada aqui pelo portal GGN. Essas notícias foram publicadas aqui, deixa eu ver se tem uma data, aqui, dia 20/7 de 2014, tá? E essa outra aqui foi 2015, 23 de julho de 2015, aqui no Via Mundo. Os links vou deixar tudo com vocês. Com o PT, Polícia Federal realizou 50 vezes mais operações do que no governo do Fernando Henrique Cardoso. O governo do PSDB, que é o Fernando Henrique Cardoso, que é hoje também o governo brasileiro. O governo hoje do Brasil é PSDB, implementado pelo PMDB através de Michel Temer. Tá, então essa é a notícia dramática. Essa notícia que a Veja também falou, também saiu em outros sites, como por exemplo aqui no Notícias ao Minuto. Temer reduz verba da Polícia Federal e gera suspeita de interferência na Lava Jato. Suspeita? Imagine, por que se reduz verba da Polícia Federal, né? Já que
digamos assim, a própria Polícia Federal, através desses inquéritos e todo esse processo, junto com a mídia, derrubou o governo anterior, né, junto com o juiz Sérgio Moro, todo o processo. Aí entrou alguém que dizendo, realmente, a Dilma foi corrupta, o Lula era corrupto e nós aqui vamos salvar. Quem são vocês? Também denunciados pela Lava Jato. Como eu falei anteriormente, teve gente que se iludiu dizendo que primeiro tirava a Dilma e depois que colocasse o lobo para tomar conta do galinheiro, aí ia dar um jeito de espantar o lobo também. E hoje a gente está vendo aqui que, na verdade, isso não funciona conforme a gente já tinha visto. Outro jornal também que falou foi aqui o Brasil 247, estancar sangria. O governo Temer reduz a equipe da Lava Jato e corta a verba da Polícia Federal numa aparente reação de Temer e aliados como o senador afastado Aécio Neves do PSDB, ao avanço das investigações de corrupção iniciadas em 2014, a Polícia Federal se vê asfixiada pela falta de recursos e com menos profissionais dedicados às investigações de corrupção da Operação Lava Jato. No início do ano, o efetivo total chegou a ser quase 60 policiais, entre delegados, agentes e peritos. Hoje não passa de 40 e sem atuação exclusiva. Será o fim da Lava Jato, afirmou o membro da Força Tarefa em Curitiba ao jornalista Fausto Macedo. E aqui também estão mais informações sobre isso. Por último, aqui o Sul 21, durante o governo Temer, a Operação Lava Jato reduz força, tarefa e verba da Polícia Federal. Tudo indica que, se continuar dessa forma, o governo Temer ele vai dar um golpe ainda mais forte na Operação Lava Jato. Primeiro, ele já tinha dado um golpe antes, que é indicar alguém do PSDB, do partido do PSDB, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a força máxima da justiça brasileira tem lá alguém do PSDB lá que, claro, que não vai condenar nenhum dos amiguinhos. Por exemplo, o senador Aécio Neves, mas o próprio Temer que colocou ele lá. Então, PMDB e PSDB estariam meio que protegidos dessa situação. Inclusive, na gravação, o próprio presidente Temer, hoje que é 22 de maio de 2017, garantiu que tinha ajuda, que tinha 2 ministros no STF que podia ajudar para o que ele quisesse. Ele colocou lá um chip na cabeça dos caras e controla os caras por controle remoto. Aqui nesse vídeo você pode imaginar quem poderiam ser esses 2 ministros aí que estão à disposição do Temer para na hora que ele precisar, para eles agirem. Então o Temer já falou isso. Agora, lembrando que o Temer indicou Alexandre de Moraes do PSDB para ser ministro do Supremo, então você já imagina que talvez um seja esse. Se for aprovado, né, e foi aprovado, o Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, né, foi advogado do PCC, né, bom, diversos outros casos aí que são suspeitos para indicar um ministro da Justiça, aliás, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E claro que depois disso o Temer colocou o Osmar Serraglio como ministro da Justiça, né, no lugar do Alexandre de Moraes. Isso significa que o Osmar Serraglio, que é do PMDB, aqui ó, do PMDB do Paraná, que tem aí o Beto Richa também, né, que também é do PSDB. Então o Osmar Serraglio é o chefe da Polícia Federal, amigo de Temer, e é quem dá as ordens para a Polícia Federal. Então, imagine. Uma outra coisa é que Serraglio não tem condição moral para continuar ministro da Justiça. Logo que entrou, ele já foi logo envolvido com o escândalo da carne fraca e também ele é o homem de Eduardo Cunha, segundo aqui o jornal RBA, aqui o site RBA. Nome de Cunha no governo, Osmar Serraglio mal assumiu parte da Justiça e está envolvido em escândalo de carne fraca. 27 de março de 2017, publicado aqui pelo RBA. Então, claro que, imagina só, o Eduardo Cunha também ficou feliz com isso, né? E agora no final, pessoal, juntando todos os pontos, o que você acha que está acontecendo? Corta a verba, indica o ministro, alguém do PSDB para ministro do Supremo Tribunal Federal, coloca alguém do PMDB como ministro da Justiça, sendo chefe da Polícia Federal. Quer dizer, tanto de cima como do lado de todo canto, a Polícia Federal e a Operação Lava Jato está sendo atacada pelo governo Temer. E mesmo assim, as pessoas que foram para a rua vestidas de verde e amarelo, boa parte delas ainda apoia o governo Temer e se diz estar combatendo a corrupção. Imaginem, qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo
e vamos levar a população a refletir um pouco mais sobre o que de fato acontece nesse Brasil. Um grande abraço e até a próxima notícia.